Atenção! Existem 3 coisas na vida que não voltam: passado, filho e piada ruim. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Qual que seria a origem do stand-up? A jornalista Júlia Moioli, num artigo publicado em 2018 na revista Super Interessante, responderia de bate-pronto no título. Ele é um filho de muitos pais. Não há consenso sobre como surgiu esse estilo de humor. Alguns estudiosos dizem que tudo começou com os bobos da corte, que entretinham os reis na Idade Média, muitas vezes ironizando a própria plateia, como fazem hoje os stand-ups, né? Outros pesquisadores também apontam os palhaços do teatro popular inglês do século XVI ou os menestréis, que faziam performances racistas nos Estados Unidos no início do século XIX. O fato é que é um papo que rola com humor. O primeiro antepassado famoso, vamos dizer assim, dos comediantes de stand-up foi o escritor norte-americano Mark Twain, autor de As Aventuras de Tom Sawyer e conhecido por suas tiradas inteligentes. Em 1895, cheio de dívidas, ele passou a excursionar por vários países, realizando palestras recheadas de humor, nas quais ele dialogava com o público. Mas agora parece que a vez é dos MCs, né? Deus, você viu o que ele falou? Ele falou MC. Oh, disgusting. Qualquer um sabe que o certo de falar no Brasil é MC. Oh, God. Um dos principais berços desse humor foi o vaudeville, um tipo de show popular nos Estados Unidos entre 1890 e 1930, em que se apresentavam diferentes artistas, como cantores, mágicos, acrobatas, e os mestres de cerimônia precisavam ser bons no improviso. O melhor exemplo foi o Frank Fay. Aos poucos, porém, o vaudeville sumiu e o stand-up foi tomando seu lugar, e refinando o tom, né? O comediante, ator e ex-astro de vaudeville, Bob Hope, também fez muito sucesso no cinema, foi essencial para consolidar o gênero. Dono de um estilo rápido e envolvente, ele ganhou um programa de rádio em 1938. Na década seguinte, humoristas judeus do Borscht Belt, região no interior do estado de Nova York, começaram a criar monólogos inspirados em estereótipos familiares, como a sogra, por exemplo. Por fim, foi na década de 50 que o stand-up ganhou um tom mais ácido, com forte crítica política e social, ainda muito praticado por artistas hoje em dia. O principal e mais polêmico e inovador com esse estilo foi Lenny Bruce. Em suas apresentações nas boates de Nova York eram comuns piadas com conteúdo obsceno e doses altíssimas de humor negro. Essa jornalista buscou fontes na revista Time, no jornal The New York Times e nos sites Britânica e 5 Minutes Live, tá bom? Hoje o nosso papo começa com o Cilly Elton Léo, um stand-upper que, apesar de ter um tempo curto de trajetória, já tem aí um determinado caminho consolidado. Vai conversar com a gente hoje aqui o cineasta, humorista e pesquisador Newton Canito. E também vamos ter a participação da comediante Pamela Madeira, que vai trazer uma questão muito legal, muito importante a meu ver, que é o olhar feminino dentro deste mundo, deste universo que tem um humor extremamente calcado em machismo, misoginia e tudo mais. O Pio da Jeripoca. Cilly Elton Léo, muito obrigado pela tua presença, pelo aceite do convite. Eu vou fazer para você a mesma pergunta filosófica que eu faço para todo mundo. Quem sois vós? Meus avós? Não entendi. Bom, eu tenho 33 anos e na vida eu pensei assim, tem uma missão de proporcionar qualidade de vida para as pessoas. E eu comecei nisso na educação física, proporcionar qualidade de vida através da atividade física. Aí eu saí um pouco da atividade física e agora tento proporcionar qualidade de vida para as pessoas através do riso. Isso é legal, isso é bacana. Ter essa noção de que o riso faz parte da manutenção da saúde mental, do equilíbrio, né?
Jô Soares, a temática era o suicídio, né? E aí naquela entrevista que eu não lembro com quem foi, ele falou assim, na minha opinião, aquilo que antecede o ato do suicídio é a total perda da capacidade de rir, principalmente de si mesmo, e a pessoa chega num nível de desespero tamanho que não vê sentido nenhum. Um ponto que eu acho bem curioso é, muita gente não sabe, mas no meio do stand-up mesmo, tem muitas pessoas que utilizam o stand-up, fazer outra pessoa rir, como um refúgio da própria vida. Então tem muita gente, inclusive alguns amigos meus, que se suicidaram por conta de entender que a vida não fazia mais sentido porque ele não se encaixava mais. E aí, há outros também que pensavam em suicídio e hoje, graças ao stand-up, viu isso como um refúgio. Interessante que você falou uma coisa que me lembrou. Você conhece aquele conto popular, eu acho que é chinês, gente, Mandarim, dos 3 amiguinhos que nasceram juntos? Não. Desde pequenos eles fizeram amizade, se afinaram e fizeram uma promessa entre os 3, que a vida só faria sentido pra eles se eles conseguissem fazer uns aos outros rirem a maior parte do tempo possível. E assim foi na meninice, assim foi na adolescência, assim foi na idade adulta, até que chegar na idade avançada, um deles chamou os outros dois e falou assim: eu não tenho mais nada pra... nenhuma piada, não tenho nada aqui, então pra mim perdeu o sentido. Eu vou praticar o harakiri. É óbvio que eu tô misturando harakiri, que é de uma outra cultura, não é a chinesa, né? Mas e eles eram cremados, né? Tem aquela questão da pira. E assim foi, ele foi lá... morreu. Mas ele fez o harakiri já na pira. Uhum. Já deitou, e aí o combinado era ir lá e tacar fogo. No que tacaram fogo, ele tinha se enrolado com fogos de artifício. E aí foi aquela explosão e os outros dois morreram de rir. Então esse é quando a gente tem o humor como um objetivo de vida, como um sentido de vida, né? Mas tem uma outra coisa, né? Quando a gente começa a perceber através do humor como o ser humano é miseravelmente previsível. É aquela famosa fórmula. Eu animei festinhas de aniversário, eventos assim durante 15 anos. O tempo suficiente para saber o que fazia as pessoas rirem. E às vezes eram coisas muito bestas. Como é que pode rir disso, né? E aí, se não me engano, Ari Toledo, Chico Anísio chegou a falar disso. Chico Anísio teve problemas sérios de depressão. E o jornalista também sofre um pouco disso quando entra ali nos meandros, nos segredos da coisa, que realmente parece que perde a magia e você começa a perceber que o ser humano é isso, né? E a gente faz parte dessa raça. E aí... Engraçado você falar isso, que até eu mesmo, às vezes, eu olho pros meus textos, vejo em casa, às vezes, e falo, meu, como riem disso, né? Então, às vezes, até essa questão do ser humano ser previsível, você começa a estudar a previsibilidade do ser humano para poder fazer essa piada. Então, é super válido o que você falou. Como que é fazer um podcast? Ai, meu Jesus! Nada fácil, pessoal. Muitas e muitas e muitas horas debruçado em cima de produção de pauta, ir atrás do convidado e editar, fazer todos os efeitos necessários para tornar a história mais interessante. Enfim, é todo o universo que a gente tem que dedicar muito tempo e energia da nossa vida, né? Então por isso que é importante que a gente ofereça um conteúdo legal e que quem curte esse conteúdo participe da difusão dele, compartilhando com os amigos e também se parcerizando no financiamento coletivo e solidário que o Apoia-se propicia para quem queira contribuir com o aperfeiçoamento, o aprimoramento técnico e a remuneração também de quem se dedica a produzir esse tipo de conteúdo. Então olha só, você pode estar contribuindo através do Apoia-se mensalmente como um assinante do Pio da Jeripoca. Por enquanto, o lance é compartilhar bastante, manda pros amigos, peça pros amigos mandar pros seus amigos, e assim a gente cria uma rede bacana e joga essas pulgas atrás de muitas e muitas e muitas orelhas alheias, porque o assunto é bem bacana. Saquei. Vamos continuar? O Pio da Jeripoca. Esqueci de contar que, por coincidência da vida, o Ciléo tá meu cunhado e eu tive o prazer de presenciar o começo ali da trajetória dele. Já vai pra mais de ano, não vai, Léo? Com pandemia ou sem pandemia? Porque a gente tem 2 Não, a vida é uma só. A vida é uma só. Não tem mais retorno, então temos que considerar a pandemia, não tem jeito. Não, eu vou fazer 2 anos agora em dia 13 de julho, que foi a minha primeira vez que eu subi no palco. Nesse ano todo, eu percebi que você se mergulhou de cabeça, chegando até a questão das técnicas e tudo mais. Fala um pouco da história do stand-up, você conhece? O stand-up surgiu há muito tempo atrás, era uma questão só para burgueses, porque burguês tem isso de rir da desgraça dos outros, né? Inclusive dos pobres. Principalmente. Exatamente, só, né?
disgusting. O que acontecia? Para entreter os burgueses, eles pegavam as pessoas que eles consideravam diferentes e eles colocavam na frente dos burgueses ali para os burgueses simplesmente dar risada da desgraça deles. Então era um tombo, a pessoa caía, eles davam risada, a pessoa até uma assassinava a outra na frente da outra para a pessoa dar risada, né? Essa era a questão de como iniciou o stand-up. E aí ele foi trazido para os Estados Unidos, ele se popularizou em bares americanos, né, o stand-up. Então começou como um monólogo e aí o stand-upper, né, que estava ali em cima do palco, ele começou a perceber que ele tinha que se rebaixar para as pessoas começarem a dar risada. Então o que ele fazia? Ele começava a falar mal dele. Parafraseando o cineasta Newton Canito, ele fazia um auto-bullying. A partir do momento que as pessoas riem do meu auto-bullying, isso me dá permissão, né, na cabeça do stand-upper, para eu poder brincar um pouco com a plateia. Antigamente o stand-up era muito ofensivo, então o stand-up ali ele falava de alguém ou de alguma situação de muita forma pejorativa. Pensando nisso tudo, eu não tenho como deixar de indicar uma cena que eu considero antológica para mostrar a que ponto chegou o humor de stand-up e a crítica que se faz a isso. Uma crítica ácida, extremamente contundente e ao mesmo tempo muito divertida. Acho que todos já assistiram O Professor Aloprado, que foi uma joia eternizada pelo comediante Jerry Lewis, e depois um remake com Eddie Murphy. Eu me refiro a esse remake, a cena da boate em que o comediante se relaciona de uma forma bastante jocosa, depreciativa, utilizando o seu público como ferramenta numa flagrante atitude de bullying escancarado. Isso foram se aperfeiçoando com as técnicas, e existem várias técnicas. Tem muita gente que fala, mas você não sobe em cima do palco e só conta uma história, só fala o que aconteceu com você? Não, a maioria das vezes, muitas coisas acontecem com a gente, mas são histórias engraçadas, não existem as técnicas. Então, para isso foram criadas as técnicas. Então, você lembra que agora há pouco eu comentei do Newton Canito? Foi atrás dele. Conta pra gente, Newton, quem sois vós? Olá, eu sou cineasta, escritor. Se quiserem conhecer o meu trabalho, um exemplo, eu tô na Globoplay, é uma série que chama Unidade Básica. É uma série que já tem 2 temporadas, estou procurando a 3ª, sobre saúde, entre outros trabalhos, né? Também sou humorista, tenho alguns livros de humor. Já fui aluno do Carlão, da Cileia, aluno de palhaço, aprendi muito ali. E eu também acabei escrevendo Deus é Humor, que aí acabei criando a Deus é Humor, que é uma seita. É a seita que dói menos. Então eu trabalho com esse aspecto de humor, também trabalho com autobiografia, autoconhecimento. Criei um método que chama Sua Vida é um Filme, um método de storytelling pessoal, onde você cria a sua vida. Esse método também me inspirou a fazer o meu longa-metragem, que eu dirigi, que chama Magal e os Formigas, que conta a história da minha família. Ou seja, eu sou um cara que inventa histórias aí e conta pra galera. Queria que você contasse um pouco pra gente, cruzando aí a comédia em pé, né, o stand-up comedy, com a espiritualidade e tudo mais. Como que você entende essa questão do auto-bullying? Então, essa coisa do stand-up, né, a comédia em pé, eu, há algum tempo também influenciado aí pelo Carlão, a gente começou a estudar a relação do humor com a espiritualidade, isso também deu na Deus ao Humor, e ali a gente descobriu, ele relembrou, na verdade, que o stand-up comedy surgiu como técnica de confissão de pecados nas igrejas protestantes. Como você sabe, ao contrário da católica, onde você confessa apenas para o padre, a igrejas protestantes tem a técnica de confissão pública, né, de testemunho de pecados. Você vai lá e revela os seus pecados para toda a comunidade. E o humor era um jeito de você aliviar um pouco o peso sobre isso, né? Admitir suas falhas em público, é um jeito de expurgá-las de você mesmo, mas também é um jeito de você vacinar os seus colegas ali da comunidade que estão ouvindo para não cometerem os mesmos erros que você, né? Então, ao você fazer uma confissão pública bem-humorada, você dá leveza a essa confissão, permite essa relativização da questão e, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas a não cometerem o mesmo erro. E aí, nesse sentido, a gente chamou com técnicas que eu chamo de auto-bullying, ou seja, a capacidade de você bullyingar a si mesmo. Evidentemente, o bullying com os outros é uma coisa muito ruim, mas o auto-bullying é a salvação da humanidade. Se você se auto-bullyinga, inclusive, não existe a possibilidade de alguém te zoar, porque você já se zoou antes.
Então, o stand-up tem essa tecnologia, esse poder de você confessar coisas, confessar erros e aí ajudar a transmutá-los. Então, mais uma vez, o humor tem um caminho espiritual. O livro Deus é Humor está disponível aí, tanto virtualmente como nas principais livrarias. É só ir atrás, vale muito a pena. Uma leitura que vai abrir sementes muito férteis para reflexão a respeito do humor. Obrigadão. Versão interessante. Na verdade, acho que se assemelha muito ao meu começo, né? O porquê que eu fui fazer stand-up, na verdade, né? Era de confessar pro mundo como o meu nome é feio, né? Então, eu fui assistir um show de stand-up e tinha um quadro que um dos rapazes organizava lá, ele falou, alguém quer subir pra falar alguma coisa? Eu sempre tive vontade de subir, mas não tinha coragem. Subiu uma menina falando do nome dela. E ela falou que o nome dela era Roberlândia, alguma coisa assim, o nome dela. Eu falei, bom, o nome dela é Roberlândia, e o meu é Cilly Elton. E aí foi que eu decidi subir. E aí quando eu falei o meu nome, o nome dos irmãos, todo mundo deu risada. Eu falei, bom, é isso, tô no caminho certo. Aí eu fui estudar sobre técnicas. E é fruto de muito trabalho, muita perseverança, muito empirismo, né? Muito tudo, né? Em que medida que você poderia compartilhar um pouco das técnicas que hoje em dia já estão desenvolvidas e consolidadas no stand-up esfera? Todo mundo quando vê um stand-up acha que é só uma história. E não, existem algumas técnicas. Eu vou falar algumas delas. Por exemplo, a técnica da regra de 3, né? Eu tenho uma piada que eu falo, eu como de tudo. Como torresmo, como japonês, como nordestino. Eu falo, brincadeira, gente. Eu odeio torresmo. Então, essa é uma piada de uma regra de 3, isso é uma técnica. Existe a técnica da identificação, por exemplo, muitos que vão assistir falam, quem é casado aqui? Vocês são casados? Isso é uma técnica que o stand-upper faz ali, o humorista faz, para poder justamente criar esse vínculo com a plateia de identificação. Então, existe N técnicas. Por exemplo, tem uma piada também minha, aquele cheiro ruim que impregna na roupa é Rinodê. Então todo mundo acha que eu tô falando de maconha, mas eu tento entrar na mente da pessoa que foi assistir ali e distorcer, tento levar ela para outro mundo que ela jamais imaginaria aí. Então, isso são várias técnicas que faz com que o stand-up seja o que é. Também tem uma técnica que eu gosto muito, que é aquela técnica quando você envolve a pessoa, você coloca a pessoa num buraco, e a pessoa vai para uma tristeza, e de repente aí vem a surpresa. A gente chama de técnica de release emocional. O Thiago Ventura tem uma muito boa, que ele fala que, infelizmente, nossa família perdeu nossa avó. Tempo atrás, a gente tava no shopping, a gente ficou sabendo que a gente tinha perdido ela. Felizmente, a gente achou 5 minutos depois, ela estava perdida no estacionamento. Então... O Gugi foi lá, pegou, passou a mão no fundo do sofá, graças a Deus ela tava lá, tava bem, tava tranquila e tal. Então é uma técnica que trabalha com inversão, né? E revela para quem tá rindo também muito de si mesmo, né? E aquela velha história, né? A gente diz-me do que ris que eu te direi quem és, né? Tem essa, gente. Vamos combinar que tem essa, né? As piadas, por exemplo, da abertura desse programa e essa que ele fez agora, todas são autorais. E quando não são, dá-se o crédito. Então a gente hoje em dia está assistindo, né? Nós, público leigo ou consumidor desse tipo de humor, a gente está assistindo um embate entre o universo do stand-up e o politicamente correto. Mas uma coisa a gente pode chamar de tudo, chama um stand-up de muitos istas, mas não pode chamar de antiético, né? Porque esse pacto ético rola mesmo, né, Léo? Sim, assim, eu tenho uma opinião muito pessoal disso. Por exemplo, eu acho assim, pode fazer piada de tudo, né? Muita gente tem essa questão. Eu penso assim, a partir do momento que a piada começa a ser ofensiva, que aí já não é mais piada. Bullying. Exatamente. Aí vira bullying, porque a pessoa, a coisa é unilateral. Eu só rio. Eu e os meus é que se divirtem às custas da tua desgraça, né? Exatamente, eu acho que começa a virar grosseria. Quando você começa a rebaixar o outro de forma pejorativa pra se sair da situação, eu acho que aí já me incomoda. Então eu tenho isso. Eu tenho algumas piadas de humor negro, sim, mas eu sempre procuro ter esse cuidado de não expor o outro de forma pejorativa ou de forma agressiva. Porque, olha, gente, existe um subnicho, vamos chamar assim, que é o do humor negro. Mas é bacana quando você faz isso pra quem curte isso, né? Agora você não vai fazer isso pra quem é objeto disso. Você não vai chegar num hospício e falar, galera, vocês são tudo doido. Então você não vai chegar num público onde as pessoas sofrem com isso, inclusive questão depressivas, questão psicológicas, e tirar proveito dessa situação pra se sair bem. Isso já não acho piada. Então, pode fazer piada de tudo? Eu acho que sim, desde que não interfira no espaço do outro, não interfira na questão psicológica do outro. Mas então aí o que você tá me dizendo é que não se faz humor de tudo, né? Porque se existe essa possibilidade do outro não acolher aquilo,
Vamos voltar naquilo que aconteceu lá atrás no Charlie Hebdo, lembra? Lá na França, eles são cartunistas, professam um humor muito calcado no ateísmo, né? E de questionar a crença cega, que gera realidades terríveis para muitas culturas. Mas eles pegaram, por exemplo, no islamismo, a questão do profeta. E lá no islamismo, determina-se que não se representa o profeta de forma alguma, seja desenho, seja o que for. E eles vão lá e desenham tal do profeta com coisas enfiadas em lugares não muito publicáveis e fazem o mesmo, inclusive, com divindades de outras religiões. Bom, resultado, radicais, eu não vou falar que foram muçulmanos ou islâmicos, não. Seres humanos radicais que professam aquele tipo de fé foram lá com as metralhadoras e resolveram o problema moda deles. Eu acho que isso responde um pouco do que você está falando. Você falou, não firo. Eu colocaria, desde que tenha culhão para suportar as consequências. Como é que fica? Tá errado matar os outros, mas tá errado também você invadir a fé do outro, na qual ele calca todas as suas escolhas de vida, né? Então, nisso a gente cai nessa história do politicamente correto. Como que você, enquanto artista nesse campo, tá se sentindo? Esse MMA que tá rolando entre o stand-up, que é o caso da nossa conversa de hoje, porque também não é só com ele, e o politicamente correto. Existem duas vertentes aí, né? Do politicamente correto no stand-up. Quem tá de fora, imagina o stand-up completamente diferente do quem tá de dentro. Então, existe esse preconceito de quem não entende, né, o que é piada, até qual momento é piada e é uma opinião, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. Eu tenho opinião de um assunto, mas posso fazer piada desse mesmo assunto de outra forma. Não precisa expressar a minha opinião na piada. E tem essa questão do politicamente correto dentro do stand-up, entre os próprios comediantes. Então, eu mesmo enxergava o mundo do stand-up completamente diferente, né? Eu achei que era só risada, né? E não é. Existe muito essa questão de politicamente correto dentro do nicho. Os próprios comediantes, eles pré-julgam os próprios comediantes. Então, é uma situação bem complicada e você tem... Rola uma roupa suja sendo lavada dentro. Sim, não roupa suja não, rola uma máquina inteira com bastante roupa, assim, e aí existem as roupas brancas, as roupas coloridas, existem vários nichos de roupas, nos quais todas têm sujeira, e você tem que saber qual produto passar para poder limpar. Existe até algumas roupas que você tenta colocar uma cândida e mancha, inclusive isso. É isso, assim, existem bastante, tem algumas categorias dentro do stand-up, né? Existe quando você está começando, que é o open mic, que é o mendigo do stand-up. Ele precisa de... Me dá 5 minutinhos aí, por favor, senhor. Ele só precisa disso. E muitas vezes ele paga. Ele é pior que o mendigo. O mendigo só pede esmola. Ele paga pra ganhar essa esmola de 3, 5 minutos. Né? E existe até um mundo muito rachado dentro do próprio open mic já. Então, pelo amor dos partos. Então tem open mic que quer se achar mais que o outro, mas não é ninguém. Imagina o mendigo falando assim. Pô, a camiseta tá mais rasgada que a minha. Ah, tô que tá sujo. Então é um pouco disso, assim, no open mic. Depois, quando você começa a mostrar um pouco mais seu trabalho, você vai ganhando mais minutos, mais tempo, e aí você passa de open mic pra canja, que quando você é convidado para abrir shows, você tem os seus 5 minutinhos ali, só que você não mendigou, você foi convidado para estar ali. Essa é uma fase canja. Tem vegano nessa fase? Ai. Segue reto. Aí depois tem a fase dos amadores, que aí já é uma pessoa que ela tá dividindo o seu mundo ali entre o stand-up e uma profissão CLT, ou seja ela qual for, muitas vezes Uber, porque é uma das profissões mais comuns entre os stand-up. Já pensou quando o stand-up for uberizado? Vai chegar, tem que se preparar. E aí quando você faz humor negro é Uber Black. E aí depois disso tem o profissionalismo, que é quando você já ganha dinheiro e consegue se sustentar só com piada. Por exemplo, politicamente correto, já não curtiria essa piada do Uber Black, concorda? Sim. Nem do humor negro. Também não, é humor ácido, né? Humor ácido porque você desconecta a imagem de uma etnia, né? Com aquela coisa considerada ruim ou pesada. E tem público que curte isso, né, Léo? Tem bastante público. Você fala do humor negro? Não, do ácido. Eu sou politicamente correto. Porra, meu! Mandou bem, hein? Entendi. Olha, eu acho que muitas vezes a pessoa que fala ácido,
às vezes ela queria falar negro e ela tá sendo preconceituosa. Ou seja, ela tá piorando. É a mesma coisa que a minha profissão. O pessoal fala assim, Porra, você não passa aqui um palhaço. eu falo, mas peraí, cara, não fala assim, é minha profissão, eu criei meus filhos, eu e minha esposa somos palhaços. Não, eu quis dizer no termo pejorativo. Ou então, tudo que ele explicar a partir daí só vai piorar a situação, né? É. Ou seja, ácido significa na cabeça dele negro. Exatamente, é aquela história de, nossa, não, você até não é tão escurinho. Isso já mostra completamente uma questão de racismo. Mas negro? Entendeu? Por que o quadro negro se chama quadro negro? Sabe me responder? Não sei. Porque ele é negro. Ué, agora vai querer mudar o nome do quadro? Porque... Eu sou obrigado a denunciar que você está roubando piada alheia porque você me lembrou a piada do cachorro entrando na igreja. Atenção. Vai ouvindo e compartilhando. O Pio da Jeripoca. Obrigado. Olá, me diz uma coisa, como é que vocês estão vendo atualmente o humor em tempos de polarização potencializada pela pandemia? Existem alguns humoristas que você percebe claramente a questão da opinião política, então esses fazem piadas realmente com quem interessa. E existem os que pra mim é o stand-up raiz, que é o humorista raiz, que faz piada com tudo. Então, independente de esquerda, independente de direita, ele vai fazer a piada e entendam, muitas vezes é piada. Claro que toda piada, ela existe uma questão realista, porque senão fica muito falso. Porque uma das técnicas do stand-up é você passar a realidade, você não ser teatral, né? Exatamente, você passar uma situação real ou uma questão mais verdadeira para quem tá assistindo, porque senão não rola identificação, fica uma coisa muito ridícula até para quem tá assistindo, a pessoa não se conecta com aquilo. Tem muita gente, inclusive teve um dos humoristas que foi processado, né, pro nosso querido governador aí, porque fez piada, entende? Então, você tem que entender e tentar discernir até que ponto é piada e até que ponto a pessoa tá falando sério. Eu gosto muito do humor que vem sendo praticado pelo Bruno Sartori, porque ele trabalha no universo de uma tecnologia, pode se considerar recente, pelo menos para o grande público, chamada deepfake, que coloca determinadas características faciais e onde você quiser. Então o Sartori ele faz o quê? Ele usa a tecnologia para fazer um humor, geralmente um humor muito inteligente, de crítica à esquerda, mas acima de tudo, na meu ver, o que ele vem trazendo de bastante útil é denunciar essa tecnologia. Porque antes de que ela fosse tão popularizada, já rolaram muitos e muitos equívocos. Da pessoa ver o Lula falando que isso, o Lula, estou dando só como exemplo, poderia ser qualquer político, falando isso aí, aquilo que ele nunca disse. Era um vídeo feito na base dessa tecnologia chamada deepfake. Né? Então esse é um humor que está sendo praticado nesse momento. Esse que você citou, por exemplo, é o Diogo Portugal, né? Que tem um quadro chamado Fake Live. No próprio nome ele já diz que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é uma mentira. No entanto, ele bate de frente com uma questão jurídica que é o direito de uso de imagem alheia, que é uma questão que tem que ser vista, mas de qualquer forma é uma técnica que vem sendo utilizada com fins partidários, ideológicos, políticos. E ele está, sim, se posicionando. Então, Léo, como que na tua história, como que é o humor que você vem produzindo e tem essa preocupação de você se posicionar dentro do contexto histórico em que a gente está inserido hoje em dia? Sim, primeiro só colocar um adendo no que você falou, por exemplo, a questão do Diogo Portugal. Eu não vejo nem como direito de uso de imagem, sabe por quê? Porque todos os vídeos que ele pegou já estavam na internet. Sim, mas ele manipulou, né? Ele pegou trechos e criou uma nova realidade a partir da recostura, vamos dizer assim, desses trechos. Eu tô pensando com a cabeça do cão, tá? Se bem que muitas das vezes eu não gostaria, por exemplo, de ver uma imagem minha recortada desse jeito, sem a minha autorização, porque eu posso autorizar, inclusive. É tão engraçado, gente, o trabalho é bom pra caramba, o trabalho de edição é bom, as ideias é bom, é um trabalho difícil, mas havendo consenso, tá tudo certo. Não havendo consenso, permite, por exemplo, que o político lá resolva processar. Tá lá no direito dele, a gente pode até não concordar, eu não gosto desse governador, mas concordo que ele, pelo menos esse direito ele tem. Aí cabe à justiça analisar e verificar o que vai ser feito. Como você disse, o próprio nome já diz, é uma fake live, né? É uma questão que ele coloca que é uma brincadeira. A pessoa tem tudo direito, mas igual uma coisa que ele fala, né? Que, por exemplo, na questão aqui eu já vou entrar um pouco na questão política, assim. Que o Diogo Portugal informa que o Dória, o advogado do Dória, pediu sigilo sobre o processo. Não queria saber. Eu te processo, mas olha, fica entre nós, tá? É, segredo, não quero que ninguém saiba que eu tô te processando. Foi o mesmo sigilo que ele pediu pra vacina, né? Porque ele queria que todo mundo acreditasse que a vacina era
era brasileira. E não é brasileira. Então, o nosso governador também tentou fazer uma fake live com a gente. Só que se apropriando do cargo, né? Então, é uma situação complicada. E assim, igual eu falei, tá errado? Na minha opinião, não. Porque o nome já diz e assim, você pode fazer piada com tudo desde que você não seja agressivo. No meu ponto de vista, ele não foi agressivo porque ele não colocou palavras na boca do governador. Sim, ele manipulou um vídeo pra todo mundo achar engraçado, mas foram situações que logicamente não existiram. E ele não fez isso só com o governador, não. Ele fez com todo mundo. Fez com a Flor de Lis, fez com o Fiuk, fez com várias pessoas. E você, tá fazendo que tipo de humor? O que você gosta? Quais são as suas referências? Eu procuro sempre fazer a questão do auto-bullying, que eu acho importante, porque isso mexe com... Por exemplo, tem alguns humoristas que eles... Da mulher deles, por exemplo, de forma pejorativa. Pô, minha mulher é muito burra. Nossa, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. E o famoso cala-boca Magda. Exatamente. E eu acho isso muito agressivo. Sempre achei, independente de momento, porque eu sou mais falar que minha mulher falou que eu sou burro. Entende? Eu acho que isso é mais engraçado porque eu estou ali. Então eu não vou ficar falando mal ou de forma pejorativa de uma pessoa que não pode se defender. Bom, Léo, já que você tocou no assunto, bora abrir agora um espaço aqui para uma comediante falar sobre o universo feminino dentro da stand-uposfera que nós estamos conversando aqui. Beleza? Salve, Pamela, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu tive a oportunidade de ver uma colega sua no palco que eu achei que o humor dela era pra macho rir, entendeu? Ela reforçava muito dos preconceitos e tudo mais, né? E até citei como exemplo o Nanette, que tá na Netflix, uma militante LGBT neozelandesa, que ela desconstrói o stand-up com humor pra reconstruir num outro patamar, tendo como eixo a militância dela, né? As transformações que ocorreram na vida dela e tudo mais. E ela questiona o humor, fazendo rir, né? A plateia daquelas imensas, né? Tipo centenas de pessoas na plateia num teatro chiquérrimo, aquela coisa toda. É Netflix, né? Como que você vê a mulher comediante inserida nesse contexto machista? Mas antes, conta pra gente, quem sois vós? Eu sou a Pamela Madeira, eu sou mãe, advogada e comediante. Eu estou advogada, não quero mais estar, muito em breve eu quero viver só da comédia, porque me apaixonei, esse bichinho me picou de tal maneira que agora é isso, agora eu sou comediante e estou advogando, propósito muito nobre que é tentar fazer um humor para as mulheres. Bacana, seja bem-vinda. É bem complicado, né? A gente, sei lá, 20% do total de humoristas no Brasil, o que é bem difícil. Quem dita as regras normalmente são as pessoas que estão em maioria, né? Que são os homens. E como você analisa essa realidade? Eu não condeno, porque, de verdade, quem dita as regras do jogo são os machos. E no começo, pra gente conseguir entrar, infelizmente, a gente tem que fazer eles rirem, porque são eles que dão o crivo pro sim, pro não. Ah, ela é engraçada, então, ah, não. Nem vamos chamar mais, porque imagina, não tem graça, é militante. Né? Então, assim, eu acho que você tem que começar de algum lugar. Então, a comédia, entre muitas aspas, para macho rir, ela tem seu valor, sim, no meu ponto de vista. Ela consegue inserir a mulher num local que é absolutamente machista, que o crivo é impressionantemente machista, e aí, depois disso, ela vai galgando seu lugar ao sol e chega num ponto do especial Nanette, da Hannah Gadsby. A comediana Hannah Gadsby nasceu na Austrália, um país que só tornou legal o casamento de pessoas do mesmo sexo em 2017, veja só. E Gadsby só se descobriu autista em 2016, ou seja, viveu sua vida inteira à margem da sociedade. Em 2018, eis que ela chega à Netflix com o show Nanette, onde a comediante reinventa o stand-up misturando piadas com revelações pessoais sobre gênero, sexualidade e problemas da infância. Realmente um trabalho espetacular que merece ser apreciado, porque ela desconstrói o stand-up para reinventá-lo a partir da sua ótica, da sua experiência como autista e LGBT. Muito bom, gente.
muito bom mesmo. Então aí você pode falar e você pode impor a sua opinião num show de comédia de 1 hora de duração, numa plataforma de streaming incrível, que te deu o aval de falar: olha, gostamos do que você vai dizer, venha dizer para mais pessoas. Esse show dela chegou Brasil, mundo, chegou em todos os lugares. Foi ali que eu entendi, falei: ah, que legal, dá para fazer de outro jeito. Então, assim, eu acho incrível, achei que foi essencial para mim, especialmente, para que eu pudesse falar: não, ok, vou tentar. O problema, assim, são aquelas pessoas que continuam fazendo, né, que só aprenderam essa receita, não querem sair desse lugar comum de fazer a piada mais fácil, entre muitas aspas também, porque é a fórmula que a gente sabe que dá certo, né? A gente falar um palavrão vai dar certo. Como é que você tá, Dercy? Vai pra puta que pariu! Eu não tô criticando não, tá? Porque eu falo muito palavrão, inclusive, na minha vida, né? Então, hoje mesmo falei um palavrão sem querer para um médico evangélico. Eita! É complicado julgar, porque é o caminho de entrada mesmo pra gente. Apesar de ser um péssimo caminho, o certo seria a gente ter entrada tanto quanto os caras têm, a gente jogar com a nossa bola, né? O certo seria a gente ter a nossa bola e dizer: ó, as mulheres estão fazendo super bem, estão fazendo isso, aquilo outro, mas infelizmente, como não é o cenário ainda, a gente está lutando muito por esse lugar ao sol, o começo tende a ser por essas vias, infelizmente, né? Mas vamos lutar todas para que isso não aconteça mais. Atenção! Vai ouvindo e compartilhando. O Pio da Jeripoca. Obrigado! Pois é, Pamela, aqui no nosso podcast tem um episódio chamado Sou Palhace, Sim Senhor, onde eu conversei com mulheres que vêm praticando um novo tipo de humor dentro da palhaçaria, né? Que é um movimento muito forte, que já vem se consolidando depois de, vamos dizer aí, uns bons séculos de tradição predominantemente masculina, né? Ponto de que até para fazer personagens femininos eram homens que se travestiam. E aí elas trouxeram muito essa nova visão do humor, né? Por exemplo, como que elas perceberam que as esquetes, as gags de palhaço são todas do ponto de vista do mundo masculino, violento, virulento, né, essas coisas assim. E aí eu queria saber assim, como que você vê essa questão dessa mudança que começa a ocorrer, por exemplo, no teu humor? Bom, é um texto que eu faço que já não é mais, entre muitas aspas, para macho rir, mas eles riem também, porque eles começam a sacar, de repente, no meio do caminho. É um texto que eu faço sobre a Sandy. Isso é verdade, tá? Isso é real. Ela fez uma propaganda de colágeno no Instagram dela. E aí eu fico muito brava com a Sandy porque ela não envelheceu nem 1 minuto desde os 17 anos dela, né? A aparência dela continua muito igual. E ela tava fazendo propaganda de colágeno e eu fiquei muito brava. E aí, nesse texto, eu vou mostrando o meu contraponto, dizendo que das coisas que eu já fiz, das coisas que todo mundo já fez, eu vou graduando até chegar numas coisas muito específicas que só eu fiz, e as pessoas acabam rindo muito do que eu fiz. Não sei se eu vou conseguir fazer agora, assim, nesse modelo. Tô acostumada a fazer o texto com plateia, saudades. Mas aí eu falo: gente, que vocês não viveram isso? Foi só eu? E aí eu falo de umas situações muito loucas que já passei, umas sim, outras com certeza, outras nem tanto, trazendo para o meu lugar de revolta, né? Tô bastante revoltada nesse texto, e as pessoas explodem de gargalhar no final. Graças a Deus as pessoas riem muito dessa história, porque as pessoas vão entendendo que eu tô falando de mim e não vão acreditando nas histórias que eu tô contando. E eu prometo que a 80%, 90% é tudo verdade. Mas aí eu vou convidar todo mundo para me assistir, para saber mais, né? Porque assim, realmente eu não contei a história aqui como ela é no palco. É isso aí, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Pamela, vai lá no @apamela_madeira. Tudo junto. Pamela, muitíssimo obrigado, viu, pela tua participação aqui nesse episódio. Realmente muito importante trazer esse outro olhar. Gostaria de ter tempo de conversar com muito mais gente que segmenta esse tipo de humor tão hegemonizado pelo olhar masculino e branco, né? Tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos seguir aqui, Léo. Quais são tuas referências quando você está produzindo o teu trabalho? Eu comecei a assistir
assistido stand-up, né, pelo meu irmão, pelo Celso, o Fábio Rabin e o Rafinha Bastos. Isso são, acho que uns 15 anos atrás. Gostava muito de assistir, eu não conhecia de técnica. Eu achava que era só uma questão que eles falavam ali, como todo mundo que não conhece as técnicas acha, que a pessoa vai e só fala coisa engraçada ali. Então eu comecei a pegar os dois como referência e depois eu comecei a sair um pouco do Brasil e ir um pouco pra fora, que foi onde foi enraizado o stand-up. Então, Dave Chappelle, tem o Bill Burr, então são uma das minhas referências lá fora. Você acha que o stand-up continua forte nos anos 20 desse século? Cara, eu acho que o stand-up ainda é um bebê. Tem muita gente que acha que stand-up ainda é aquela prancha na praia. É verdade. É verdade. Fui cortar o cabelo uma vez e o cara gostava muito de stand-up, ele colocou meus vídeos e entrou uma cliente, amiga dele, falou, olha, tu já viu isso aí? Tal. Aí ela, que é isso? Eu falei, stand-up. Ela falou, eu prefiro funk. Então... é uma questão que o pessoal não conhece ainda, muita gente não conhece. O stand-up ele é muito novo e eu acho assim, ele tem tudo pra ficar cada vez mais forte, se popularizar mais, porque antigamente era muito caro ir pra stand-up, né? Então era mais um programa de burguês mesmo. Beleza, Cilielton, Léo batendo papo com a gente aqui no Pio da Jeripoca. E é lógico que eu não ia deixar o bicho escapar assim, achando que tá fácil a vida. Então, vamos pedir uma palhinha aqui. Agora há pouco você falou sobre seu nome, né? Eu escuto essa história, Cilielton, desde que eu casei com a sua irmã. Já estamos há 25 anos juntos. Pra você ter uma ideia, é um quarto de século. Mas eu queria ver como que você transformou isso em trabalho, né? Na tua trajetória dentro do stand-up. Bom, por incrível que pareça, eu achei que meu nome ia ser só zoeira, e é. E aí eu aproveitei isso e por causa do meu nome, eu passei algumas situações, assim. Eu lembro quando eu era pequeno, tava com a minha mãe, aí a vizinha passou e falou pra ela, falou, nossa, o nome do seu filho é excêntrico, né? Minha mãe falou, não, é Cilielton. Excêntrico é o menino mais novo. O nome dos irmãos, né? Celso, Célia, Cilé, no qual o Carlos é casado, Cilielton e Cilinaldo. Ainda bem que minha mãe parou por aí, né? Se eu tivesse mais, Silicone, Siriema, Siririca. Não, pra vocês terem ideia, minha irmã chegou na minha mãe e falou, mãe, eu acho que eu tô com sífilis e cefaleia. Minha mãe falou, tu tá grávida de gêmeos? Duas coisas que eu gosto de fazer, né? Comer e viajar. Um tempo atrás fui pra Argentina, antes da pandemia, com a minha mulher. E chegou lá, na Argentina, algumas ruas tem os garçons que ficam chamando o povo pra comer, né? E aí, num desses restaurantes, minha mulher começou a conversar com o garçom. Ela falou, tienes pasta? E pasta é massa em espanhol. E eu não sabia. Só que na hora que o garçom falou tienes, faltava 4 dentes na boca dele. Eu falei, amor, acho que aí não tem pasta, não. Ela falou, seu burro, pasta é massa em espanhol. Eu falei, então vamos comer em outro lugar que a massa aqui é o dente. Quero não. Aí mais pra frente a gente foi num rodízio japonês lá. Aí vocês já repararam que todo rodízio japonês não tem japonês, só tem nordestino. Chegando lá, eu falei, deixa que agora eu testo meu espanhol. Levantei a mão, o garçom veio, eu falei, tu nombre? Ele falou, José. Falei, buenas noches. Quiero tos rodízios. Pra mim, para la tica, per favore. Meti até o italiano, achando que tava balando no espanhol. Juro pra vocês, ele virou pra mim e falou, oxe, é pra agora, meu patrão. Falei, na Argentina não é possível. Levantei a mão, ele voltou, eu falei, José, ele falou, diga. Eu falei, você habla português? Ele, sim, sou da Bahia. Eu falei, com o nome de José? Ele, é que aqui na Argentina é José, mas no Brasil é José. E o teu? Eu falei, o meu é Cilielton, mas no Brasil. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, que eu acho que tem muito, é bem pertinente com o que a gente tá conversando. Vocês precisam conhecer a minha sogra e o meu sogro, os pais do Léo. Eles são um baú de referências. São pessoas que vieram de uma realidade extremamente simples, né, do recôncavo pernambucano, de uma simplicidade assim e de uma lógica, uma visão de mundo sui generis. É muito material. Então, se todos nós tivéssemos a capacidade, e aí é que entra o talento, né? Como dizia o velho Charlie Chaplin, é fácil quando se sabe como. O lance é o saber como fazer, né? Porque tudo está à disposição dentro da nossa própria família, principalmente. Ah, não, Carlos, pelo amor de Deus, a minha família é só desgraça. Olha que material maravilhoso. Para uma sequência de sets, de stand-up e tudo mais, um show futuramente. Então, olha, eu estou aqui fazendo das tripas coração para colocar o meu sogro e a minha sogra na série que a gente estreou agora recentemente, chamada Só Sei Que Foi Assim, que conversa com pessoas a partir de 75 anos sobre sua própria história de vida. O
que é o humor pra você, Léo? A capacidade de você ver o lado bom das coisas, pra mim. Até na desgraça tem lado bom, sabe? Tipo, até você tem que começar a rir de todas as coisas. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sofria muito bullying, porque eu era muito magro e eu sempre fui... Minha mãe nunca deixava eu sair pra rua. E quando eu saía, a galera ficava zoando comigo. Uma vez eu lembro, e é muito engraçado isso. Foi uma desgraça na época, mas foi muito engraçado. Eu tava jogando futebol e sempre a bola era minha. E toda vez que eu ia, parava de jogar futebol, falava, gente, vou parar. Ninguém deixava, né? Porque a bola era minha, ninguém deixava eu ir embora. E uma vez eu falei, o que eu pensei? Eu sou goleiro. Quando a bola for pra escanteio, for pra tiro de meta, eu vou buscar e lá de longe eu falo, gente, parei! E levo a bola pra ninguém mexer comigo. E aí foi isso. Uma vez eu fui achando que tava balando, a bola lá longe, eu peguei a bola na mão, falei, gente, parei, todo mundo, não, vai parar. E um dos meninos pegou uma pedra e tacou e acertou bem na minha cabeça. Minha cabeça sangrando, todo mundo, aê! Na época foi muito, tipo, traumatizante pra mim, mas hoje eu falo, meu, que delícia ter passado por isso, porque hoje é maravilhoso e eu pego todas essas coisas e tento transformar em piada. Pra mim, o humor é isso, é a capacidade de você ver o lado bom das coisas, independente do que elas sejam. Eu complemento dizendo que assim, o que você chama de lado bom, eu chamo de pacificação, né? Quando a gente faz as pazes, volta lá o Jô Soares, né? Quando a gente perde essa capacidade, bem provavelmente o que a gente vai encarar é uma total falta de sentido. A vida e provavelmente o suicídio acaba sendo uma saída, né? Mas assim, quando a gente consegue, que nem ele tá falando aqui, poxa, hoje ele consegue rir por quê? Ele consegue perceber que aquilo era, no fundo até aquilo era uma brincadeira de criança. Ali tinha uma traquinagem, ali tinha uma coisa preciosa daquela fase da vida. Ele tava sacaneando, então ele foi sacaneado, né? É uma troca de sacanagens e tal, né? Eu me lembro que a minha esposa conta com ele, né? Que era tudo ali ainda pré-adolescente jogando bola, que ele gosta muito de jogar sempre, né? E a Cileia chegava assim, já como aquela coisa da irmã mais velha, assim, Léo, vem cá! Aí ele parava com aquela pose toda, peraí, só um instantinho. Aí quando ela chegava perto dela, ela falava, quem é a coisa linda de Leia? Puta, imagina isso no meio da galera. Cara, essa questão eu prefiro não lembrar. Eu lembro que ela me dava uma bala, eu pegava a bala e eu jogava o papel no chão. Ela esperava uns 5 km. Cadê o papel da bala? Eu falava, e já era. Ela falava, vai buscar. Dá até pra fazer texto sobre isso. É isso, gente. Eu acho que o humor é isso. É um processo de pacificação. E quando a gente fala processo de pacificação, não tem nada a ver com o UPP. Não tem nada a ver com o UPP. Nós estamos falando do quê? Não que não seja uma piada. Exato. É você conseguir perceber algo que te machuca, né? Passar por um processo X, que alguns fazem por talento, outros fazem por dom, e outros fazem por terapia, né? Você consegue rir daquilo. É quando você consegue rir de si mesmo. E aí a gente volta naquela versão do Newton Canito, né? Da pessoa que vai pro púlpito, pega o microfone, faz uma confissão com o objetivo de que todos riam junto com ele daquilo e aquilo passa a ser de todos. Porque tudo é humano, gente. Tudo é material humano, né? Eu já fiquei pensando como seriam essas confissões na igreja, né? Pô, comi a irmã do outro. Todo mundo dando risada disso, da desgraça. Aí é que entra o talento, né? O pior falava, Eu ouvi um amém. amém. Como é que a gente te encontra nas redes para conhecer um pouco mais do seu trabalho? @CilieltonLeo. Léo, muito obrigado. Gratiluz. Eu espero que esse papo se agregue ao mosaico que nós estamos tentando construir aqui no nosso canal, Pedro Jeripoca, em cima da questão do humor, porque ela é fundamental. Com o humor a gente constrói, com o humor a gente destrói. Tem muita coisa, por exemplo, que é desmantelada quando o humor, ou seja, quando se faz piada daquilo antes da hora. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Adnet na TV aberta, mas eu criticava naquele TV, quando ele aparecia como se fosse uma invasão pirata, lembram? E aí ele começava a falar, ele fazia um pernambucano, né? Vocês estão dominados por esta TV Globo, esta Vênus platinada que lhes domina o cérebro. A gente começava a rir daquilo e aquilo perdia a real força que aquilo tinha enquanto contestação de uma manipulação de massa mesmo, como a gente viu desde a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff para cá. Mas quero muito te agradecer pelo teu tempo aí, eu acho que foi muito bacana esse nosso papo, contribuiu muito na construção desse pensamento que eu tô propondo aqui no nosso programa. Queria te agradecer aí e terminar com uma piada reflexiva aqui, né? O Galvão Bueno tava numa transmissão e aí ele falou, diga lá, Tino. Aí fez, au, au. Uia! Meu querido ouvinte, minha querida ouvinta, meu querido ouvinte, eu me despeço convidando a todos para compartilharem e se cansarem, parem, descansem. Enquanto estiverem descansando, compartilhem um pouco mais, porque é importante, muito importante que você participe da difusão desse trabalho, tá bom? Então, como eu sempre gosto de encerrar, Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Optia, Aueté, Banzai. Ouvi amém? Hashtag saudações corintianas. Gostou, Léo? Não. Fui! O Fio da Jeripoca.